Olá pessoal, tudo bem? Eduardo Souza, gestor da Moneyhood. Hoje eu vou falar sobre a manutenção da taxa Selic pelo Banco Central, que mantiveram os juros em 10,5%. Quais são os impactos para os seus investimentos e o que isso significa para a nossa economia? Vamos lá pessoal, onde o Compom se reuniu e decidiu por manter a taxa básica de juros, a Selic, no patamar de 10,5%, interrompendo aí uma sequência de quedas de juros, o que deixa muitas pessoas preocupadas, em dúvidas sobre os impactos na nossa economia e o que isso significa para os nossos investimentos. Mas primeiro vamos contextualizar um pouquinho e entender o papel do Banco Central. O papel do Banco Central na política monetária do Brasil, basicamente, é na definição da taxa básica de juros, segundo uma meta de inflação que é definida pelo governo. Ou seja, o governo federal, através do Conselho Monetário Nacional, é quem define qual vai ser a meta de inflação. E com base nessa meta de inflação, o Banco Central ele tem autonomia de fazer o que for preciso, o que ele julgar necessário para cumprir essa meta. Ou seja, o governo define, mas não consegue ditar para o Banco Central o que ele deve fazer para cumprir a meta. A autonomia adquirida em 2021 do Banco Central dá essa premissa de que ele é quem define, justamente para evitar que o governo tome algumas atitudes que possam ser populistas, eleitoreiras e que não tenham ali um aspecto técnico na decisão, né? O que pode prejudicar a economia do país. E o que isso significa na prática é que, como está acontecendo agora, haverão muitas divergências entre o que o governo acredita que deve ser feito e o que o Banco Central planeja e acaba executando, que é o que acontece agora. O governo Lula, desde o início, já sinalizou que não concorda com a linha de pensamento do Banco Central, porque ele acredita que a redução dos juros deveria ser feita de forma mais acelerada, porque a gente já tem a inflação sob controle. Lembrando que a principal justificativa para se manter os juros elevados é justamente uma pressão inflacionária. Uma vez que a inflação esteja alta, a gente aumenta os juros justamente para desestimular o consumo e fazer com que os preços caiam. Hoje nós estamos com uma inflação por volta de 3,9%. E a meta da inflação ela é de 3% com uma margem de 1,5% para mais ou para menos. E nesse cenário fica fácil, até para quem não entende muito, pensar que realmente nós poderíamos estar baixando mais os juros porque a inflação parece estar controlada. E aqui eu vou apresentar a visão do porquê da manutenção de juros pelo ponto de vista do governo, pelo ponto de vista do Banco Central e vou dar a minha opinião também. A começar pelo governo. O governo ele acredita de que, na verdade, essa manutenção ou essa relutância em baixar os juros tem um caráter mais político do que técnico. Na visão do governo, o presidente do Banco Central seria uma espécie de antagonista da economia brasileira por, de repente, estar alinhado a outros espectros políticos. Recentemente, foi ventilado de que o presidente do Banco Central, Campos Neto, que tem um mandato até dezembro desse ano, estaria sendo ventilado para ser um possível ministro da Fazenda em uma eventual disputa presidencial entre o Tarcísio, governador de São Paulo, e o presidente Lula. Ou mesmo que viesse, depois do final do seu mandato, trabalhar aqui no governo de São Paulo com o Tarcísio, que obviamente fomenta e alimenta muito essa teoria de que poderia ali haver algum aspecto político para prejudicar o governo atual, visando ali favorecer um outro lado, uma outra ideologia. Contudo, existem aí, eu diria, 3 pontos do lado do Banco Central que eu gostaria de destacar para que a gente possa analisar. O primeiro deles é a inflação em si. Apesar dela estar em patamares que parecem estar baixos, dados do Banco Central mostram que os preços de serviço têm se mostrado muito resilientes e não têm caído na velocidade esperada e desejada para que houvesse maior confiança ali na redução dos juros. E o motivo é um pouco fácil de entender. Geralmente em produtos é mais fácil a gente repassar tanto os aumentos quanto as diminuições de preço. Se você vende pão, por exemplo, aumenta o trigo, você consegue repassar mais facilmente esse preço para o consumidor. A mesma coisa acontece se há uma redução do trigo, você também consegue mais facilmente fazer esse controle de preço. Com serviços é um pouco diferente porque envolve salário das pessoas. Na saída recente da pandemia, houve aí uma bolha de geração de empregos e justamente na camada de serviços foi um setor da economia que teve muita demanda por profissionais.
Quando existe muita demanda por profissionais, o que acaba acontecendo, você oferece um prêmio, um salário maior para você atrair essas pessoas para a sua empresa. E o que acontece quando é iniciado um processo deflacionário, de redução de preços? Você não consegue reduzir o salário das pessoas, você não consegue também mandar as pessoas embora da noite para o dia. Então esse é um processo mais lento. Para que você consiga uma estabilidade de preços, um equilíbrio de preços dos serviços, é um pouco mais complicado do que é com o produto. Soma-se isso o segundo ponto, que é o fato da economia americana estar indo bem, apesar de estar com índices de juros altos. Hoje os Estados Unidos estão com juros na casa de 5%, que para a gente parece baixo, mas para eles, historicamente, é uma taxa de juros alta. E o que isso influencia aqui para a gente? Se a economia deles vai bem, mesmo com juros mais altos, isso faz com que o Banco Central deles não tenha pressão em baixar esses juros. E se eles não baixam esses juros, grandes investidores vão preferir deixar o seu dinheiro, o seu capital e investir na economia americana, que é muito mais sólida, do que apostar em mercados emergentes como o do Brasil. Então, ao manter os nossos juros também um pouco mais alto, a gente aumenta essa nossa competitividade de capital, pagando um prêmio maior para pessoas que vêm investir no Brasil. Mas o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, que é o que de fato está fazendo com que o Banco Central tenha ressalvas e tenha interrompido esse ciclo de quedas da taxa Selic, é o compromisso fiscal do governo brasileiro na redução dos gastos do governo. Lembra que eu falei que o governo define a meta da inflação, mas quem define como vai cumprir é o Banco Central. E por isso o Banco Central está sempre atento às políticas do próprio governo, para verificar se aquilo que está sendo prometido vai ser cumprido. E aqui fica muito fácil ver que o governo Lula fez muito pouco ou quase nada no que diz respeito à construção de uma política e de planos que visem cortes de gasto do governo. E mesmo quando ele faz, como foi, por exemplo, a aprovação do arcabouço fiscal que foi apresentado pelo Haddad, o próprio presidente Lula, depois, ele sempre dá menos importância, mais ou menos assim, olha, tá aqui o plano, e aí o presidente vai lá e fala, mas esse plano aí talvez eu nem siga. Então, obviamente, por mais que você tenha um plano, você tenha um compromisso ali oficial do governo, quando você vê o chefe falando que esse compromisso não é de tanta importância e que existem outros fatores a serem considerados, o Banco Central, que precisa de certas garantias para tomar atitudes como, por exemplo, baixar os juros, ele fica ressabiado. E eu acho que esse daí é o principal ponto no momento que faz com que o Banco Central tenha ressalvas em baixar os juros. Tudo bem, Edu, então o governo está tentando jogar essa discussão mais para os aspectos políticos, o Banco Central tenta provar que está usando da sua autonomia e critérios técnicos para tomar as medidas necessárias, mas qual é a sua opinião? Eu acho que existe tudo aí nessa feijoada, mas vamos começar pelo lado do Banco Central. Eu, de fato, acredito que o governo precisa ser mais compromissado com políticas de corte de gastos e apresentar planos que sejam não só no papel efetivos, mas que o governo demonstre estar por trás e comprometido para executar esses planos. Por outro lado também, eu acredito que o Banco Central está sendo muito cauteloso com a manutenção dos juros. Na minha opinião, existe aí espaço para a gente baixar, pelo menos, não de forma abrupta, mas de forma gradual, pelo menos mais uns 2% daqui até o final do próximo ano, sem que isso gere uma pressão inflacionária que possa comprometer o cumprimento da meta. E a pergunta que não quer calar, o que fazer com os nossos investimentos em um cenário como esse atual? Investidores de longo prazo devem olhar para a bolsa. Cara, a bolsa está barata. Segue barata e um dia os astros vão se alinhar e essa pessoa vai ter uma grande recompensa por ter passado por um período aí de estagnação da bolsa, aproveitado boas oportunidades e multiplicado seu patrimônio. Investidores mais de curto prazo devem continuar aproveitando as boas oportunidades dos títulos de renda fixa, mas no geral a melhor estratégia é você tentar buscar construir uma carteira diversificada baseada no seu momento de vida e nos seus objetivos, que é o que nós fazemos com os nossos clientes aqui na Moneyhood. A gente analisa a carteira dos nossos clientes, a gente adapta, cria estratégias de acordo com o perfil de cada um desses clientes, respeitando o seu momento de vida e os seus objetivos. Aqui nós passamos todas as recomendações para que você possa proteger o seu patrimônio e aproveitar as melhores oportunidades, independentemente de qual cenário macroeconômico está vigente. Se os juros estão subindo, se os juros estão caindo, o ideal é que você construa uma carteira diversificada o suficiente para que você consiga se proteger dessas oscilações que estão fora do nosso controle.
Se você ainda não me segue, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu joinha, me segue também lá no Instagram que eu tenho dicas todo dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma próxima.